Boa noite, irmãos. Bom estarmos aqui novamente para estudar a palavra do Senhor. Nós introduzimos o nosso curso nesse ano, nosso primeiro módulo semana passada, cujo tema é Introdução e Pentateuco. Nós falamos sobre a introdução à teologia do Novo Testamento na semana passada. Hoje nós vamos entrar no livro de Gênesis propriamente dito. Nós vamos ter 2 aulas em cima do livro de Gênesis, hoje e na próxima semana. Irmãos, o livro de Gênesis, deixa eu colocar aqui para os irmãos, a parte 1, nós classificamos, então, demos o título Criação, Queda e Redenção, do capítulo 1 ao capítulo 11. O livro de Gênesis, especialmente os primeiros capítulos, são capítulos riquíssimos em termos de conteúdo teológico. Daria para nós ficarmos sobre os 3 primeiros capítulos por muitas quartas-feiras, tá bom? Então, nós, dentro do nosso estudo, dentro daquilo que nós propusemos a fazer, nós selecionamos aquilo que entendemos que é mais relevante e aquilo que nós também não discorremos tanto no ano passado. No ano passado a gente estudou teologia sistemática, vimos a doutrina do homem, vimos a doutrina do pecado. Então tudo isso toca nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, para não ser repetitivo naquilo que nós já estudamos no primeiro ano do nosso curso, no ano passado, nós vamos estudar aspectos diferentes. Talvez, claro que uma coisa ou outra vai ser repetido, mas a ideia é explorar novos aspectos, tá bom? Do nosso estudo sobre Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Salmo 29, do 1 ao 4, diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A criação é marcada pela voz de Deus. Deus disse e as coisas acontecem. E esse salmo, o salmista explora esse aspecto, mostrando o poder que há na palavra de Deus. A voz do Senhor é cheia de majestade. Ele disse e as coisas acontecem. Exatamente como ele disse, porque o nosso Deus é todo poderoso, o nosso Deus é soberano. E nós vamos explorar esse aspecto também na sua criação. Então, vamos começar falando sobre teologia da criação. Dentro dos primeiros capítulos de Gênesis, a saber, principalmente o capítulo 1 e 2, que relatam a criação, o que nós podemos entender mais sobre Deus? Nós poderíamos falar sobre os aspectos da criação, sobre a sequência da criação, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos, diante da criação, explorar os atributos de Deus, como Deus se revela naquilo que fez, em como criou e na sua relação com a criação. Então, sobre isso que nós vamos nos ater na aula de hoje. Veremos alguns atributos e aspectos de Deus revelados e evidenciados na criação do cosmos, isso é, do universo, de toda a criação, separados didaticamente em grupos, a saber. Então, nós vamos tratar sobre o aspecto criador e todo-poderoso de Deus, amoroso e humilde, e também que Deus é um Deus de pacto e aliança. Então, de um tópico para o outro, tentando conectar os 3, nós vamos ver mais sobre isso e como esses 3 estão relacionados à criação de Deus. Criador e todo-poderoso. As primeiras palavras das Escrituras são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas são as palavras de entrada ali na palavra, são as palavras que inauguram as Escrituras. No princípio criou Deus os céus e a terra. A ideia fundamental por detrás do verbo criar, bará, no hebraico, é trazer existência a partir do nada, embora não se limite apenas a isto. Então, a ideia por detrás do verbo, desse verbo atribuído a Deus no primeiro versículo da Bíblia, é de fazer algo a partir do nada, a partir daquilo que não existe. Então, isso que é, nas poucas palavras, o que significa ser um
um criador. Nós muitas vezes atribuímos a palavra criar a coisas que nós fazemos, né? Nós criamos uma ideia, mas na verdade nós não estamos criando, nós estamos manipulando coisas que já existem para tentar fazer algo diferente, mas nós não temos a capacidade de criar como Deus tem. Nós adaptamos, nós transformamos, nós damos uma forma diferente, nós juntamos, mas nunca criamos do nada. Por isso esse atributo de criador é algo próprio, somente exclusivo de Deus. Ninguém é capaz de criar nada. Você não é capaz de pensar na sua mente uma coisa que não existe. Você consegue pensar em algo inédito, que não existe? Você não consegue fazer isso. Você consegue transformar coisas que existem e tentar encaixar uma coisa na outra. Mas nós não conseguimos produzir nem pensar em nada inédito, novo. Mas Deus consegue fazer as coisas do nada. Essa palavra é usada na Bíblia apenas como Deus sendo sujeito. Nenhum outro ser é capaz de executar essa função. De todas as suas ocorrências no Antigo Testamento, Deus é aquele que cria. Ele é o sujeito sempre desse verbo, sempre dessa ação. Nunca é atribuído a uma pessoa ou a algum outro ser. Por isso que nós falamos que esse é um atributo incomunicável de Deus. Quando nós estudamos sobre a teologia própria, a teontologia, no ano passado, nós vimos que atributo incomunicável é um atributo que somente Deus tem, que Ele não compartilha com as suas criaturas. Então, o aspecto criador é algo próprio de Deus, que Ele não comunica, que Ele não compartilha com o ser humano. Ora, existem atributos que são comunicáveis, assim dizendo, atributos que Deus possui e nós em alguma medida possuímos também, como bondade, justiça, amor. Deus o é perfeitamente, esses atributos, e nós partilhamos dele em alguma medida. A diferença é que Deus é imutável, esses atributos em Deus não variam. O nosso amor, ele aumenta, diminui, ele varia, né? Mas Deus os comunica conosco. O aspecto criador não, ele é próprio exclusivamente de Deus, por isso é um atributo incomunicável. Essa é a primeira forma pela qual Deus se faz conhecido na história e na narrativa bíblica. Ele é o Deus criador. Essa atividade, no entanto, fica acima do alcance da compreensão humana. Gênesis 1 e 2 nos fornecem algumas centelhas dessa atividade divina majestosa. Então nós não conseguimos compreender exatamente no todo o que significa criar. Primeiro porque é algo exclusivo de Deus e primeiro porque nós não temos toda a revelação, toda a dimensão do que significa criar. Então nós conseguimos ter uma ideia, baseado nas nossas experiências e baseado naquilo que Deus revelou. Mas nós não conseguimos compreender a totalidade do que significa criar, nesse sentido que é atribuído somente a Deus. Por isso é um aspecto majestoso, divino e, de certa forma, nebuloso para nós. Vinculado ao aspecto criador, poderíamos discorrer sobre vários outros atributos, aspectos, tais como sábio, ordeiro, sustentador, criativo, imenso. O pastor Vladimir estava falando sobre isso. Olhando para a criação, olhando para esse atributo, que Deus é um Deus criador, nós poderíamos somar a Ele vários outros. Olhando para aquilo que Deus fez, para a sua criação, nós podemos ver que nosso Deus é um Deus organizado, Ele coloca as coisas em ordem, Ele é um Deus sustentador, é um Deus inteligente, sábio, imenso. Tudo isso nós poderíamos aprender apenas olhando a criação. A criação leva a assinatura do Criador. Não é assim quando nós vemos um quadro pintado, cheio, a gente vê um quadro bonito, a gente entende que existe um pintor habilidoso, né, que se dedicou por muito tempo para aprender, para estudar, para produzir aquilo. Assim, a criação, ela leva a assinatura de Deus. Ou seja, veja a complexidade da criação. Os médicos, quem é médico aqui, tendo o Dr. Sérgio e alguns outros, sabem que existem aspectos do nosso corpo, eles podem falar
muito melhor do que eu, que nós não conseguimos entender ainda, não é? Existem coisas no cérebro, as coisas minúsculas dentro de nós que o ser humano ainda não é capaz de entender na sua totalidade. E também no aspecto macro, maior, a imensidão do universo, né? Os cientistas conseguem estipular alguma coisa, né? Os astrólogos, mas não conseguem vasculhar a imensidão, sondar a imensidão do universo, mas Deus conta as estrelas, as chamam pelo nome. Então a majestosa criação revela um majestoso Criador por detrás dela. A criação leva a assinatura do nosso Criador, por isso que olhando para a criação, nós podemos ainda conhecer muito sobre Deus. É comum ver, né, Jesus, os outros autores bíblicos, usando da criação para então pregar para os seus leitores, né? Salomão, no livro de Provérbios, fala: o preguiçoso vai ter com a formiga. Ela não tem mestre, mas ela junta, trabalha. Enfim, como nós podemos aprender olhando para a criação de Deus, que revela o caráter do próprio Deus. Nós vamos ver depois o versículo que fala sobre isso. No entanto, o aspecto da sua onipotência se faz claro como o sol, não apenas da habilidade excelsa de trazer algo do nada, como também do esplendor e majestade do que foi criado. Então, se nós podemos vincular algo com o aspecto criador de Deus, eu diria que essa é a onipotência, que Deus é um Deus todo-poderoso, a majestade que Ele fez, o tamanho das coisas e também um outro aspecto, que sendo Criador, Ele possui autoridade e domínio sobre tudo que foi criado. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele fez tudo, tudo lhe pertence, Ele tem autoridade sobre tudo que Ele fez. Então, na criação, a criação pode evidenciar uma coisa muito clara: Deus é um Deus todo-poderoso, tudo lhe pertence. É um Deus soberano. Nós vemos isso estampado nas Escrituras. Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras da sua mão. Ou seja, a criação glorifica ao Senhor e reflete a sua glória. Salmo 8:1, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. São apenas 2 salmos, 2 versículos de salmos, mas os salmistas, por todo o livro dos Salmos, discorrem sobre a criação de Deus, sobre a majestade da criação e o poder de Deus atrelado e vinculado a isso. Então esse é um tema muito corrente no livro de Salmos, né? Muitos salmistas discorrem sobre isso. Romanos 1:20, Paulo vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É aquilo que nós estávamos falando. Deus se revela de forma clara, evidente naquilo que Ele faz, na sua criação, né? E isso só revela uma coisa: como o homem é duro de coração, pois tendo uma clara evidência de Deus desde o princípio, ainda não tributa a Deus a glória que lhe é devida. Pelo contrário, o texto vai continuar dizendo que ao invés de adorar o Criador, o homem se volta e adora a criatura. Ele mesmo, as coisas que ele tem, ele cria ídolos na criação, ao invés de adorar o único que merece a honra e a glória, que é o Criador, que é o nosso Deus. Atos 17, quando Paulo, no meio dos atenienses, quer discorrer e pregar sobre Deus, sobre Jesus, ele mostra a grandeza de Deus no fato de que Ele criou as coisas. Então é muito comum na boca dos homens de Deus falar sobre o poder de Deus, atribuindo esse poder ao aspecto criador dele. Então Paulo faz isso aqui, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, veja o que Paulo está dizendo: Ele fez tudo e Ele sustenta tudo e Ele não precisa de ninguém. É isso que ele está dizendo. Deus fez não porque Ele precisava fazer,
como se ele fosse incompleto e fosse completá-lo, mas Deus fez porque ele desejou fazer. Ele não precisa da sua criação, ele era livre para fazer ou para não fazer, mas ele desejou fazer para a sua honra e para a sua glória. E ele fez, ele tem poder sobre tudo e ele sustenta todas as coisas. E mais, tudo que ele fez foi nele, isso é, dentro dele. Deus é ausência de espaço, ele é imenso, ele é infinito no seu ser. Então ele é infinitamente maior do que tudo que existe, porque tudo foi feito nele, para ele, por meio dele. É isso que Paulo está ensinando na sua pregação aos atenienses. Jonas no barco, quando veio a tempestade, ele vai dizer para aqueles marinheiros que estavam com ele, ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então esse aspecto criador, o Deus que fez e controla o mar e tudo que nele existe, causou temor nesses homens de ver o poder desse Deus. Então mais uma vez atrelado ao aspecto criador. Deus criou exatamente o que ele pretendeu, apenas com a sua palavra soberana e poderosa. Essa ideia é fortalecida por duas expressões que se repetem por todo o trecho. Então nós temos: e assim se fez, e isso era bom. Deus falava uma coisa e completa: e assim se fez. E depois viu Deus que isso era bom. Então isso se repete nesse relato da criação. Deus fala, e assim se fez, e viu Deus que isso era bom. Deus fez exatamente o que ele quis, o que ele falou, e isso aconteceu. Vale ressaltar que Deus não tinha que criar, mas ele desejou criar, como nós falamos. O ápice, porém, da criação é o ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Um dos aspectos da criação que nos chama a atenção em Gênesis, diante das expressões, e viu Deus que isso era bom, quando chega no homem, e viu Deus que isso era muito bom. Então o homem é um aspecto distinto da criação, porque o que o torna distinto é que esse é feito à imagem, conforme a semelhança de Deus, tornando distinto de todo o restante daquilo que Deus fez. E aí nós entramos no segundo ponto dentro da teologia da criação. A criação refletindo o aspecto amoroso e humilde do nosso Deus, usando aí a criação do homem como esse ponto de contato. Especialmente, mas não apenas, ao criar o ser humano, Deus se revela, disposto a um relacionamento que é baseado no seu amor. Amor esse que fica evidente pela forma boa e muito boa com a qual Deus criou todas as coisas e se aproximou delas. Humildade que é revelada na sua disposição de se diminuir para se comunicar e de se relacionar com sua criação. Então veja, Deus fez as coisas e disse que isso era bom. Isso reflete o caráter bondoso de Deus, de fazer as coisas boas, e Ele é um Deus de amor, como fala 1 João no capítulo 4:8. Deus é amor, e Ele revela esse aspecto seu amoroso ao decidir criar as coisas boas. Em Gênesis é dito que Deus criou o homem e o abençoou. Então nós vimos um Deus todo-poderoso, mas também um Deus interessado em se comunicar, em se envolver com aquilo que Ele fez. Diferente do que muitos acreditam, Ele não é um Deus que fez e se afastou da sua criação. Mas Ele é um Deus que cria e se aproxima, se vincula à sua criação. Isso é tão verdade que quando Ele cria o homem, Ele cria a sua imagem conforme a sua semelhança, estabelecendo um vínculo com o homem que Ele não estabelece com o restante da criação. Então, especialmente com o homem, Ele se aproxima de uma forma muito intensa. Ele cria um vínculo com o ser humano, Ele vincula o ser humano a si, porque esse é feito à sua imagem e semelhança. Aí nós já começamos a ver da bondade, do aspecto amoroso de Deus, de dar de si, de se revelar, de se expor. Essa ideia do amor é de dar para o outro, é de dar de si. Então isso começa a ficar evidente na criação. O aspecto da humildade que eu chamei a atenção aqui de forma resumida, é que quando Deus se revela, Ele tem que se limitar, se diminuir,
se comprimir em aspectos que o ser humano possa compreender para se revelar. Então, quando Deus disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, nisso nós já vemos tanto o amor pela disposição de criar e de se relacionar, como também a questão da humildade, de se comprimir para se revelar a sua criação. Então, quando a Bíblia fala que Deus é amor, nós conseguimos entender em partes o que ele quer dizer, porque nós temos, o atributo de amor, mas nós não conseguimos, nem daquilo que é revelado, entender totalmente, porque Deus é inesgotável, Deus é infinito, e a nossa mente não consegue compreender a totalidade de Deus. Isso é natural que nós tenhamos abramos a Bíblia e tenhamos aspectos aqui no nosso estudo que nós não conseguimos compreender totalmente, porque a Bíblia é a revelação de Deus, de um Deus eterno e de um Deus infinito. Então, esses paradoxos, muitas vezes que nós nos deparamos da Bíblia, pontos que nós temos duas verdades que nós não conseguimos harmonizá-las como nós gostaríamos, como nós vimos no ano passado, várias delas, nós chamamos também de paradoxos. Isso só revela a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Deus é infinito e nós somos finitos. Ele é ilimitado e nós limitados. Nós temos uma mente limitada. Então a nossa mente, por mais que diante do restante da criação seja algo excepcional, para Deus ela não significa nada. Então, de tudo aquilo que Deus desejou revelar sobre si, nós conseguimos compreender uma parte. Nem de tudo aquilo que Deus revelou nós conseguimos compreender totalmente. Por isso que nós podemos estudar a Bíblia, e nós sempre temos algo novo para aprender. Porque o nosso Deus é inesgotável. É impossível sondá-lo, é impossível conhecê-lo totalmente. Por isso que nós vamos ter uma vida eterna ao seu lado, para conhecê-lo e ainda ter muito mais para conhecer. A vida eterna diz respeito da imensidão do nosso Deus, inclusive daquilo que Ele é, do seu caráter. E a alegria que será para nós conhecê-lo eternamente. Então nós começamos desde já a conhecê-lo, mas isso é uma tarefa inesgotável e sem fim, e glória a Deus por isso. Então quando Ele se revela, Deus tem que, obviamente isso aqui é uma figura de linguagem, Ele tem que entrar num funil, se comprimir para sair algo que a gente consiga compreender. Então a Bíblia fala que Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, Deus não tem olhos, Deus não tem mão, porque Deus é espírito, Ele é invisível, é um ser espiritual. Então a Bíblia está repleta de linguagem, aspectos que nós conhecemos, sentimentos que são próprios de nós, para, a partir deles, nós tentarmos entender um pouco sobre Deus. Mas, mesmo com esses, nós não conseguimos entendê-lo totalmente, tá bom? Então, nós temos esses pontos de contato, essas figuras de linguagem que muitas vezes são usadas para que a gente possa entender um pouco mais sobre quem Deus é, os sentimentos de Deus e como Deus age. O Deus que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Paulo fala isso em 1 Timóteo 6,16. Se Deus não quisesse se revelar, nós não poderíamos conhecê-lo. Nós só podemos entender quem Deus é, porque Ele decidiu se revelar para nós. Intentou se revelar através da sua criação e para a sua criação. Romanos 1,20, como nós vimos. Então, Ele se revela através daquilo que Ele fez, e Ele se revela para aquilo que Ele fez, isso é, para nós. Então, Ele criou, e a partir da criação se revela, e Ele deseja se revelar à sua criação, a fim de estabelecer um vínculo de amor e compromisso com ela. E Deus os abençoou. Gênesis 1:28. E a partir justamente desse amor que Deus cria vínculos tão profundos com a sua criação, mas especialmente com o ser humano, que nós categorizamos tais vínculos sob o título de pacto e aliança. Então, o amor, o desejo de Deus se relacionar com o ser humano é tamanho que Ele cria, estabelece alianças ao longo da sua história, que Ele mesmo fez. Ele estabelece
pactos com o ser humano. Pactos, muitas vezes, que são unilaterais, que só Deus estabelece um compromisso com o homem sem esperar nada do homem. Então, isso só mostra ainda mais o tipo de vínculo que Deus quis ter conosco. Por isso nós dizemos que Ele é um Deus de pacto, um Deus de alianças. São vínculos de amor e compromisso, muitas vezes apenas unilateralmente, de Deus para com a vida do ser humano e da sua criação. E aí nós entramos no terceiro aspecto. Então veja, a criação evidencia o poder de Deus, mas também evidencia o ser humano, que foi feito em um vínculo de amor mais próximo de Deus. E esse vínculo de amor, por sua vez, nos leva aos pactos e às alianças, para a gente entender melhor quem Deus é. Como mencionamos na aula passada, é bem debatido a questão de pactos nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente pela falta da palavra em si. Então, muitos vão dizer que Deus não fez um pacto nos primeiros capítulos da Bíblia, porque não existe a palavra pacto expressa ali. Porém, nós já falamos um pouquinho sobre isso, deixa eu colocar aqui. Todavia, mesmo sem a palavra específica, nós vemos os elementos necessários para um pacto evidenciados na narrativa, a saber, principalmente, as partes, os compromissos e as consequências. Então, apesar de a gente não ter a palavra expressa ali, tudo aquilo que é preciso para se estabelecer uma aliança e um pacto, nós temos. Nós temos Deus, nós temos o homem, nós temos os compromissos de um para com o outro e nós temos as consequências dessas atitudes ou a falta dessas atitudes, tá bom? Eu já vou exemplificar isso daqui para que você consiga entender na prática. Então, a teologia do pacto entende a criação de uma aliança bilateral, ou seja, tem compromissos tanto da parte de um como da parte de outro, por isso bilateral, entre Deus e o homem antes da queda, denominada o pacto das obras. Então, o que é esse pacto das obras? Na teologia do pacto, que a nossa igreja presbiteriana abraça, que a confissão de fé de Westminster discorre, vai dizer que Deus estabeleceu um pacto com o ser humano na sua criação, né, e ao inseri-lo ali dentro do jardim. Então nós temos as partes, Deus e o homem, e nós temos os compromissos, né? Deus disse para o homem cuidar do jardim e deu uma ordem: você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o compromisso é esse: você não pode comer da árvore, você pode comer de qualquer outra, menos da árvore. E aí tinha as consequências. Se o homem obedecesse, ele teria vida, alegria, manutenção dessa vida, a bênção de Deus sobre ele. Se ele desobedecesse, ele teria morte e maldição sobre ele. Então nós temos os compromissos, as consequências e as partes. Então claramente para nós existe um pacto ali. Para aqueles que dizem que não tem, porque não tem a palavra, a mesma coisa se aplica à Trindade. A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, mas a sua doutrina é uma doutrina basilar para nós. Tanto é que os segmentos religiosos que não creem na Trindade, que Deus, Jesus e o Espírito Santo são Deus, 100% Deus, o mesmo poder, a mesma essência, a mesma glória, não são considerados igrejas, são considerados seitas. Então a Trindade é uma doutrina basilar para nós, e a palavra Trindade não está na Bíblia. Mas o seu ensinamento é muito claro em todas as páginas das Escrituras. Assim, a ideia de pacto no começo. Deus intervindo na história do ser humano e assumindo compromissos do ser humano para com Deus e de Deus para com o ser humano e as consequências desses compromissos. Isso fica muito claro nas primeiras páginas. Esse pacto garantia a bênção em vida da parte de Deus para o homem em caso de obediência, porém morte e maldição em caso de desobediência. O ser humano, enganado pela serpente, seduzido pela tentação, escolhe desobedecer. Então, Groningen, que é um dos autores que a gente está estudando, no seu livro Consumação, Criação e Consumação, ele discorre, como mencionamos, sobre uma aliança de amor e vida, que Deus estabelece com o ser humano em ocasião da sua criação. Então nós tocamos esse assunto na aula passada. Groningen, ele vai dar um nome diferente, né? Ele também vê que existe uma aliança que Deus faz com o ser humano, e chama essa aliança de uma aliança de amor e vida. Isso é, Deus faz as coisas revelando o seu amor, a sua bondade, em todos esses
termos que nós vimos, e Deus estabelece um compromisso, um vínculo com a sua criação, de preservá-la, de sustê-la, de abençoá-la, especialmente com o homem, de abençoar o homem, de usar o homem, de dar vida ao homem no próprio Deus. Então Deus cria esse compromisso com o ser humano ao decidir se relacionar com ele e o abençoar, e fazê-lo seu vice-regente. O homem seria o agente de Deus por toda a terra. Os abençoou e de sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre peixes, sobre as aves, enfim. O ser humano seria o porta-voz de Deus, seria o vice-regente de Deus em toda a criação, aquele que iria cuidar, dominar sobre a criação que Deus fez, mostrando a soberania de Deus através da sua própria vida. Então, Groningen vai chamar isso de uma aliança de amor e vida que Deus estabelece com toda a criação, inclusive com o ser humano. Usando a expressão neotestamentária de João, 1 João 4,8, Deus é amor, ele fez aquilo que ele poderia amar e iria amar, como de fato amou, isso é, o ser humano. É da essência do amor o mover-se para fora de si, dar e compartilhar. Deus, em exercício do seu amor, estava se revelando como bom. O desejo de Deus de ter comunhão, expressar o amor, se tornou ainda mais evidente ao criar macho e fêmea à sua imagem e semelhança. A expressão andar, isso aqui é interessante, com Deus, se tornou corrente no Antigo Testamento, para se referir ao relacionamento de amor com Ele. Então, quando a gente vai falar sobre comunhão com Deus, essa palavra andou, ela é muito usada. Então Deus andava com o homem pelo jardim, é isso que nós temos no relato, mostrando assim a harmonia, o vínculo de amor que existia entre o homem e Deus. Depois você vai ver que Enoque, diferente de todos os outros naquela lista de morte, fulano viveu tantos anos e morreu, ciclano viveu tantos anos e morreu. Chega em Enoque e fala, Enoque viveu tantos anos, andou com Deus e Deus o tomou para si, porque tinha um vínculo tão próximo com Deus que Deus o arrebatou, o tomou para si, enfim, ele não experimentou a morte, mas essa expressão está ali, andou Enoque com Deus, ele viveu de forma íntima com o Senhor, num relacionamento de amor profundo com Deus. Quando ele vai falar para Abraão, diz, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito, então vive, se relacione comigo, tenha vida diante de mim e seja perfeito. Deus espera isso de nós. Ele nos ama e espera uma resposta de adoração, de reverência, de fidelidade como resposta ao seu amor por nós. Esse tipo de vínculo, de conexão que Deus quer formar com a sua criação, que foi do intento de Deus de criar as coisas. Deus fez tudo para a sua glória, para seu louvor. Deus amou a sua criação, se revelou a ela, para que isso ecoe em forma de louvor e adoração de toda a criação, não apenas do ser humano. A criação glorifica a Deus e nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos salvou para isso, para sermos adoradores de boca cheia, para falarmos quão bom é o nosso Deus. Provai e vede quão bom é o Senhor, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi vai dizer que a alma dele deseja a Deus mais do que as corças anseiam pelas águas. Essas expressões de deleite, de celebrar o nome de Deus, deve fazer parte da nossa boca, da nossa rotina. Nós fomos feitos para isso, para a sua inteira adoração. Então esse tipo de vínculo que Deus desejou estabelecer conosco. Nesse relacionamento, Deus desejava se revelar ao homem, mas também em resposta a ser adorado e glorificado pelo mesmo. A obediência, a fidelidade eram aspectos dessa resposta que Deus esperava do homem com o propósito de adorá-lo. Veja aqui, Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Então prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. A resposta é reverência, é adoração, é louvor ao nome de Deus, é reconhecer o brilho da sua glória. A iniciativa é sempre de Deus, é Deus que decide ir até nós, se revelar e nos amar.
Foi assim no começo e é assim depois do pecado, depois da queda. Nós estamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, cegos para ver e reconhecer Deus. O homem é assim desde o dia do seu nascimento, morto no pecado, alheio às coisas de Deus, cego para contemplar a glória de Deus no seu Filho crucificado. Mas Deus toma iniciativa, abre o entendimento do homem, regenera o seu coração, infunde nele temor, arrependimento. O homem responde com fé, o homem se converte, se dobra a sua vida e reconhece que Cristo é o seu único Salvador. Então a iniciativa é sempre de Deus, de ir até nós, de se revelar e se mostrar um Deus que nos ama. E o que Ele espera de nós? Arrependimento, quebrantamento, humilhação, entrega, glória, louvor, adoração ao seu nome. A vida cristã é baseada nisso, em relacionamento com Deus, em nos maravilharmos dia após dia com quem Deus é, o seu amor bendito por nós, e assim vivemos à luz desse esplendor com um coração grato, né? Um povo zeloso em boas obras, um povo que faz boas obras não para ser salvo, mas porque já foi salvo por Cristo Jesus. Então esse é o propósito dele para nós: anda na minha presença e ser perfeito. Portanto, esta aliança de amor e vida que Groningen propõe discorre de forma muito semelhante ao pacto das obras, em bênção para o homem da parte de Deus, na medida que esse se manter fiel. Todavia sabemos que a queda sucedeu, a história a partir desse ponto, e essas alianças propostas ganham uma nova forma para socorrer o ser humano decaído da graça de Deus. A partir daqui, Deus faz esses pactos com o ser humano, mas em dando as estipulações, você pode comer de toda a árvore, menos daquela árvore. Nós sabemos como a história continua. A serpente, mais sagaz do que todos os animais, engana o homem e a mulher. Eles tomam, comem da árvore, e então acontece esse evento que nós chamamos de queda. O pecado entra no mundo. Como ficam essas alianças a partir da queda, então? Da entrada do pecado no mundo, dessa corrupção do relacionamento do homem com Deus. Então é sobre isso que nós vamos ver um pouco também. Então a queda e, consequentemente, a redenção. O evento cósmico da entrada do pecado no mundo, também chamado de queda, e seus desdobramentos também evidenciam importantes aspectos e atributos de Deus, a saber, santo e justo, misericordioso e gracioso. É o que nós vamos ver sobre a queda e a redenção. Santo e justo a começar. Apesar do uso corrente da expressão queda, para se referir a esse evento, alguns teólogos reconhecem que o termo quebra do pacto comunica melhor o que aconteceu, tá bom? Então, de forma didática, é até preferível. O pacto das obras, ou de amor e vida, é quebrado com a decisão do ser humano pelo pecado. Então, era um pacto bilateral, o pacto das obras. Se você obedecer, vai ter bênção e vida. Se desobedecer, é morte e maldição. O ser humano opta pela desobediência, pela autonomia da sua vida. Então Deus disse: olha, quando você comer da árvore, certamente morrerás. É isso que acontece. Deus proíbe o homem de comer da árvore da vida, que para alguns teólogos é símbolo sacramental da relação de amor entre Deus e o ser humano. Interessante, porque Deus tinha a árvore da vida ali no meio do jardim, e o homem era liberado para se alimentar dela. Se o homem chegou a comer ou não dessa árvore, existe um debate sobre isso, que não vem ao caso agora por causa do nosso tempo. Mas, para muitos, a árvore da vida era como um símbolo sacramental do amor de Deus pelo homem. Ou seja, o ser humano com o homem vivia num relacionamento de amor profundo. Deus andava com o homem pelo jardim. Aquela árvore é uma árvore que dizia assim: olha, eu sou seu Deus, estou mantendo o meu relacionamento de amor com você. É como se fosse uma santa ceia, A nossa santa ceia, a gente participa porque a gente é participante do corpo de Cristo. A gente está participando de um rito para evidenciar algo interno, que nós pertencemos a Jesus, que nós somos um como igreja. Para alguns aquela árvore é como se fosse isso, um sacramento simbólico de um relacionamento de amor e vida que havia entre o ser humano e Deus, e aquela árvore da vida simbolizava isso. Enquanto o ser humano se mantesse fiel, ele poderia tomar, estender a sua mão e comer dessa árvore, ao passo que quando houve a queda, a entrada do pecado, o que acontece? O ser humano é expulso do jardim, é colocado uma espada flamejante para que ele não entre, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente, é o que diz o texto. Então, quando o pecado entra, ele não pode mais participar
daquele fruto, né? Porque a vida foi quebrada, a morte preencheu a criação, o cosmos de Deus. Então ele é banido do jardim e banido de comer daquela fruta, que simbolizava, né, esse vínculo de amor que existia, de harmonia entre o homem e Deus. Vem então sobre o homem a maldição, e a partir dessa maldição para todo o cosmos. Então veja, quando o homem peca, não somente ele é amaldiçoado, mas toda a criação, todo o cosmos é amaldiçoado com ele. Maldita é a terra por tua causa. Então o homem recebe maldição da parte de Deus e toda a criação experimenta maldição também. Tudo decai, tudo é corrompido pelo pacto, né? Romanos 8, Paulo vai dizer que a própria criação deseja, aspira a manifestação dos filhos de Deus. Isso é, quando Cristo voltar e nós formos glorificados, a própria criação sairá do seu cativeiro de corrupção. É o que Paulo discorre em Romanos 8. Então, com a maldição sobre a vida do homem, a criação foi amaldiçoada, e quando houver a glorificação do homem na volta de Jesus, a criação também será restaurada e glorificada ao seu estado original. Deus revelava aqui a sua fidelidade sobre as suas estipulações. Ele disse que ia acontecer isso, e aconteceu, então ele agiu dessa maneira. E que o pecado foi um golpe contra a sua santidade, que proporcionava vida à criação. Logo, sendo o pecado um ataque contra Deus Santo, toda a criação experimentaria justas consequências do ato da rebeldia humana. Deus havia dito: no dia que dela comeres, certamente morrerás. A justa retribuição foi a morte, evidenciada pela ruptura, separação e quebra da harmoniosa comunhão de Deus com o homem. Esse passou a sentir medo e vergonha de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, aquele relacionamento que era algo natural, algo bom, né, algo habitual, Deus andava com o homem pelo jardim. Não sabemos exatamente como isso acontecia, mas o vínculo era um vínculo de harmonia, de paz e de amor. Quando entra o pecado, esse vínculo é corrompido, é danificado. Agora o homem se esconde da presença de Deus. Ele fala: olha, porque você me falou comigo, eu estava nu, eu me escondi, senti medo. Então o homem sente vergonha, sente medo, a inocência dele é quebrada pelo pecado. Então ele vive agora em oposição a Deus. Não é mais um vínculo como era antes, natural. Era natural, o homem naturalmente se achegava a Deus. Hoje não, nós naturalmente nos afastamos de Deus, né? Você precisa lutar para fazer a vontade de Deus, mas para fazer o que é da sua carne, para cometer pecado, nós fazemos isso naturalmente. Então antes o homem naturalmente se relacionava com Deus. Hoje nós naturalmente pecamos, nos distanciamos de Deus e só podemos nos voltar para Deus se Deus tomar a iniciativa em primeiro lugar. Deus possuía todo o direito de banir o homem permanentemente e imediatamente da sua presença. Todavia, nesse ponto, Deus prossegue, se revelando ao homem de forma amorosa, atribuindo esse amor que o homem já provava novos elementos e aspectos distintos. Então, o ser humano, ele já experimentava do amor de Deus, da bondade de Deus, nesse vínculo que ele tinha com o Criador. Mas quando o pecado entra no mundo, o ser humano se torna necessitado de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes, porque agora ele decaiu do seu estado de graça. O seu relacionamento com Deus foi ferido, ele foi separado, e ele não possui condições de reatar esse vínculo por si mesmo, porque ele decaiu dessa graça, ele pecou, cometeu uma culpa infinita pelo seu pecado. Então agora o amor de Deus vai se revelar ao homem com aspectos novos que o homem não conhecia antes. Isso é principalmente a sua graça e misericórdia. Nós distinguimos graça e misericórdia normalmente falando que graça é quando Deus dá para o homem aquilo que ele não merece. Isso é, a salvação. E misericórdia é quando Deus não dá aquilo que o homem merece. Isso é, a condenação eterna. Então, nesse amor agora que Deus vai evidenciar para o homem, depois que ele pecou, está misto ali, evidente, transbordando a sua graça e a sua misericórdia.
É sobre isso que a gente vai falar aqui para a gente caminhar, para encerrar o nosso estudo. A teologia do pacto, nesse assunto, é evidenciada na Confissão de Fé de Westminster, capítulo 7, parágrafo 3º, diz: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida, de ter vida, que faltou por meio desse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado pacto da graça. Nesse pacto ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por meio de Cristo Jesus, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito, para dispô-los e habilitá-los a crer. Então esse primeiro pacto inicial, o pacto das obras, que era um pacto condicionado à obediência do homem, se você obedecer é bênção e vida, se desobedecer é maldição e morte, o homem quebrou. O homem não pode mais ter vida diante de Deus por meio desse pacto. Esse pacto se tornou nulo para o homem. Agora o homem se tornou necessitado de um outro pacto. E Deus, vendo a situação do homem, Deus o ama. E Deus estabelece agora um pacto não mais bilateral, um pacto unilateral, que só Deus se interpõe, como aquele que vai fazer um pacto incondicional, que não depende do homem, depende somente de Deus. E Deus dá graça, por isso o nome, pacto da graça, porque ele promete redenção e salvação para o homem, independentemente deste. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Portanto, o que era um pacto bilateral se tornou, sob o pacto da graça, unilateral e incondicional. O homem incapaz de corrigir os efeitos da morte sobre a sua existência é redimido pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Essa revelação inicial de Cristo é comumente chamada do proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, que está lá em Gênesis 3,15. Olha o que diz: porém, quando a queda acontece, Deus agora vai advertir o homem, a mulher, a serpente, a criação. Ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para a serpente, para o diabo. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa expressão, este ferirás a cabeça, diz respeito, e nós sabemos disso porque nós temos toda a revelação, então nós podemos jogar luz sobre esse trecho, com todo o restante da Bíblia, e entender ele de forma clara, que naquela época Adão e Eva não compreendiam dessa maneira, porque não tinham toda a revelação que nós temos. Que essa expressão, este ferirá a cabeça, é justamente consumado quando Cristo vence a morte, e aquele que tem poder sobre a morte na cruz. Então aquilo foi pisar na cabeça da serpente, profetizado, prometido nesse pacto da graça por Deus em Gênesis 3,15. Então esse é o compromisso de Deus, esse é o pacto da graça que Deus faz. O descendente seu, descendente da mulher, pisará na cabeça da serpente. Esse problema que vocês não podem resolver agora, virá um dia o descendente do ser humano, da mulher, que vai resolver esse problema de forma definitiva. Ele vai pisar na cabeça da serpente. Então nós entendemos isso, obviamente, por todo o restante da Bíblia, que esse é o Senhor Jesus, o próprio Deus que se encarnou, tomou a forma humana, veio para ser servido e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesse pacto que Deus faz com o homem, com o propósito de manter este com vida, evidenciando novamente o seu amor, acaba por revelar sua graça e misericórdia, a um ponto que o homem ainda não havia provado. Esse pacto da graça vai ganhando forma à medida que o progresso revelacional vai se desdobrando e novos pactos vão sendo estabelecidos com a humanidade, até então, de forma clara, o único e supremo mediador, o Senhor Jesus Cristo e a nova aliança. Então esse pacto, esse proto-evangelho, aquele versículo que nós lemos, que o seu descendente pisará na cabeça da serpente, essa afirmação, essa aliança, ela vai ganhando forma, ela vai crescendo e se tornando mais clara, à medida que o tempo passa, à medida que Deus vai se relacionando com o homem, formando assim novas alianças com os seus servos, e os profetas vão anunciando a chegada do Messias, até que então vem como o dia perfeito, o tempo da chegada, a plenitude dos tempos em que Cristo vem e revela o
o Deus Criador, o Deus vivo, revela o seu caráter através do seu Filho e dá a vida do seu Filho como providência para satisfazer as próprias exigências de Deus em favor da vida do ser humano. E essa nova aliança definitiva que Deus faz, jogando então luz sobre todas essas, ali com a vinda e com a morte de Jesus. Então, como eu disse, Adão e Eva tinham um conhecimento limitado disso quando Deus disse para eles. Hoje nós podemos saber de forma mais detalhada sobre esse versículo, porque já foi todo esse progresso da revelação. Ao passar da história, o homem continua a se corromper e Deus prossegue exercendo graça e misericórdia, como também preservando a semente da mulher e a semente da serpente. Então, a partir desse ponto que o pecado entra, você tem lá Caim e Abel. O que acontece? Deus tinha dado graça, abençoou, pacto da graça. Aí vem Caim e Abel. O irmão mata o outro. Tragédia, homicídio. Aí Caim, amaldiçoado por Deus, vai lá, funda uma cidade com o nome do seu filho Enoque, e nessa cidade começa a haver todo tipo de depravação também, homem se casando com duas mulheres, começa a ter toda uma bagunça. A Bíblia deixa isso evidente, mostrando mais uma vez o desvio do homem do coração, da presença de Deus, dos preceitos de Deus. Deus dá Sete para substituir Abel. Então nós vemos sempre na história duas sementes: a semente da mulher, aquela que Deus vai preservando para que dela venha o Senhor Jesus Cristo, e a semente, a descendência da serpente, que é aquela que se opõe sempre à semente de Cristo, a semente da mulher. Então é evidenciada aqui nos primeiros capítulos pela descendência de Abel, que depois virou Sete, Deus dá Sete, que começa a invocar o nome do Senhor, e do outro lado Caim se afastando, formando toda uma geração corrompida e longe de Deus. E o tempo vai passando, Então daí tem um evento que toda a terra se encontrou em pecado. Deus viu, até a expressão que aparece, Deus se arrependeu de ter formado o homem. Deus decide então vir com um dilúvio, destruir tudo, mas preserva ali por graça a semente da mulher através de Noé e da sua família. Estabelece com eles novamente o pacto. Ele repete o pacto, faz uma aliança com Noé, com o arco-íris, repete a bênção que ele deu para Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Repete isso para Noé. Então nós vemos Deus, ao longo de toda a depravação do homem na história, destruindo e militando contra a semente da serpente e preservando a semente da mulher, através de um relacionamento de amor, de graça, para que então viesse Cristo. Até o capítulo 11 de Gênesis vemos isso acontecendo, com Abel, Caim, Sete, a Torre de Babel, que os homens fazem exatamente o contrário do que Deus pediu. Deus falou: multipliquem-se e encham a terra. Isso evidencia a glória de Deus por toda a terra. Na Torre de Babel eles querem se juntar num lugar só, não se espalhar, se juntar e proclamar a própria glória, fazer com que o nome deles chegue até o céu. Então eles fazem exatamente o contrário, eles se juntam para proclamar a própria glória. Deus havia falado para eles se espalhar para proclamar a glória de Deus, e Deus faz isso, a confusão de línguas, espalham eles por toda a terra. Então nós vemos essas evidências de graça, misericórdia, mas também de juízo da parte de Deus ao longo da história. Irmãos, foi resumido. A ideia é mostrar em um panorama, nesses 11 primeiros capítulos, como Deus se relaciona com a sua criação, como Deus se revela a partir da sua criação, e como Deus estabelece esse vínculo com o ser humano. E esse vínculo de amor é marcado pelos pactos, que vão revelando cada vez mais o seu Criador. Então que isso esteja muito claro na sua mente. Vou mandar o material depois lá no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo, me procure agora, depois que a gente encerrar. A gente adiciona você ali, todo o material vai para lá, você pode revisar, tirar suas dúvidas, se quiser falar conosco, mas que realmente a gente possa crescer no conhecimento de Deus e, como nós dissemos, possamos ser realmente adoradores de Deus, que respondem a esse amor gracioso de Deus com verdadeira entrega e adoração. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar.